dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Tá chique essa voz metálica. É que a voz está tão ruim. Se vocês soubessem quando eu preguei na igreja de Vila Nova de Gaia semana passada o que saiu, só Jesus para fazer a interpretação da voz que estava. Como que vocês estão? Alguém está com febre? Ninguém está com febre? Quando você está com febre, temperatura, o que você faz? Como é que você mede a temperatura que você tem? Você usa o quê? Um termômetro, né? E o que a febre mostra pra gente? Qualquer coisa está mal, né? Qualquer coisa dentro de nós está mal. Aí a gente tem o quê? Febre. E se existe um diagnóstico correto do porquê essa febre, o que a gente faz? Toma o remédio, principalmente se a febre é acompanhada de outras coisas, né? Uma coisa que, se você não teve, provavelmente você vai ter é gastroenterite, né? Muita gente, a maioria tem, principalmente as crianças, né? Tem febre acompanhada de várias coisas. Mas se a gente não sabe qual é a causa dessa temperatura, geralmente o que a gente faz? Usa um antifebril, né? Qual é a dupla dinâmica? Benuron e o Batman e o Robin da farmácia, né? A gente chega lá, parece que a farmacêutica já lê na nossa testa, você quer um Benuron e um febre, não é verdade? E um copinho com gelo e limão, né? E aí o que acontece? Se não tem mais nada, a gente toma esse remédio e a febre abaixa, não abaixa? E às vezes ela desaparece. E você sabia qual foi a causa da febre? Mas ela foi embora. Você quer saber a causa? Não, né? Ela foi embora. Para que eu vou falar com ela? Opa, peraí. O que causou isso? Não é? Agora, e quando a gente está ansioso? Você já ficou ansioso? Não? Boa essa resposta, né? Você já ficou ansioso? Ninguém falou nem sim, não falou? Ansioso? E aí, quando a gente está ansioso, a gente faz o quê? Sabe quando você está com aquela falta de ar? Está faltando ar. Seu coração está palpitando. Você já sentiu isso aí? Não, né? Você não é tão normal quanto eu, né? Você já ficou sem dormir? Sabe quando você não consegue dormir? Que a sua cabeça está ali, ó. Parece uma metralhadora de guerra. E a nossa mente, ela não descansa. A gente coloca a cabeça na almofada e viramos de um lado para o outro. Lá no Brasil a gente diz que a gente fica fritando. E sempre dos dois lados, que é para ficar tudo igualzinho. Entendeu? Nenhum lado mais queimado do que o outro. Aqui é mais ou menos feito ao bife, né? Que está queimando ali, né? E a gente não consegue pregar o olho. Aí o despertador, não sei porquê, ele desperta 7 menos 10 da manhã e você fala, mas agora que eu ia dormir? Você já levantou da cama no meio da noite, parecia que você tem um treco? Você levanta por causa daquela ansiedade, você... Jesus me ajuda, tem misericórdia, não me leva hoje não, deixa eu ficar aqui mais um bocadinho. Fevereiro de 2021, meu irmão mais velho morreu de Covid. Ele ficou 21 dias entubado. E eu tinha, depois de 2 semanas, uma consulta que já estava marcada já no dentista. Fazia tempo que eu não ia no dentista por causa de 2020. Quando eu cheguei no dentista, parecia um cenário de guerra. Você tinha que colocar uma touca, uma capa, uma luva. Eu falei, mas eu não sou dentista, eu sou paciente. Um negócio no pé. E aí, quando eu entrei na sala do dentista, eu não consegui identificar onde estava o equipe. Equipe é aquela cadeira que você senta, sabe? Porque tinha tanta coisa. Aí, ok. Sentei na cadeira,
Aí a dentista começou a me cobrir. E ela colocou aquele tecido não tecido, chama isso tecido não tecido? Colocou TNT, colocou no meu rosto. Minha gente, quando ela botou aquilo no meu rosto, deu um treco, deu um curto-circuito no tico e no treco aqui dentro, e o negócio começou, e eu achava que eu não ia mais respirar. E eu assim, ó, e aí a dentista naquela coisa assim, aí eu, por favor, coloca a cadeira. Eu falei assim, gente, não estou acreditando que eu estou passando por isso. E detalhe, bem nesse dia tinha 2 estagiárias, 2 menininhas novinhas. Aí ela põe, então, seu Danilo, como é que tá? Eu falei, eu não sei. Eu não estou conseguindo respirar. Não, se acalma. Eu falei, ó, não põe esse paninho verde na minha cara, não. Ela, não, eu preciso, por causa do protocolo do Covid. Eu falei, não, deixa esse protocolo pra lá, ninguém vai ficar sabendo, não, deixa eu ficar aqui, só na boca, a senhora fura os dentes que a senhora quiser, não me deixa em paz. Aí ela, não, eu faço 2 buraquinhos no seu olho, e no seu, olha que viagem. Gente, eu com 40 e poucos anos, olha. Eu faço na época, né? Agora já está indo por 50 e poucos. E aí ela falou, e ela fez 2 buraquinhos aqui, eu falei, não tem condições? Gente, foi a maior vergonha da minha vida. E eu sentei e eu falei assim, olha, desculpa, eu estou com vergonha, mas assim, eu não tenho condições de continuar. Ou a senhora tira esse papel, esse pano, e vamos fazer o trabalho. Beleza. Foi um 31, uma vergonha. As menininhas olhavam e falavam assim, gente, a gente vai ser dentista para tratar isso. É melhor trabalhar no açougue, ali no talho, né? Aí, para completar, também tinha agendado uma colonoscopia com endoscopia. Ó a bênção. Não, semana abençoada. Sabe aquela semana de vitória, irmão? E você vai para a guerra, no poder. Foi essa. Aí o que acontece? Você chega lá, bom, primeiro você veste aquele troço, aquela sala meia luz, senta aquele monte de gente. A minha cabeça começou a pirar. Aí eles estão conversando, né? Para te enganar, sabe? Quando vai botar aquele oxigênio com aquele remedinho para você dormir. Estão conversando, por que o senhor está vindo aqui, não sei o que, tá. Quando botou o negócio aqui, eu já achei que eu ia morrer. Eu assim, aí eu tirei, aí a enfermeira, não, porque tem um timing, o negócio lá é cronometrado. Eu não tiro isso daqui, não sei o que, ela não bota, eu arranco, bota aquele fuzuê, que já tinha passado a semana anterior no dentista, isso tudo. Vocês estão achando que a vida é fácil? Só de vocês é difícil, eu vou falar para vocês. Viu? Aí o que aconteceu? Pá, dormi. Beleza. Gente do céu, achei que eu ia morrer. Ainda bem que eu vi nada que eles fizeram. Mas a grande questão é que a minha mente começou a pirar no dentista e começou a pirar no centro médico, lá em Penafiel. Coisas que eu já fiz normalíssimas na minha vida. Normal. Nunca sentei numa cadeira do dentista e achei que não ia respirar. Nunca fiz uma endoscopia e uma colonoscopia e achei que ia morrer, que ia ficar sem respirar. E o que acontece? Tinha uma solução. E essa solução seria me dada pelo médico de família. Qual era a solução? Uma caixinha de ansiolítico por mês. Você está ansioso? Você passou por um trauma pós, né, uma desgraça que aconteceu na nossa família, esse remedinho aqui, você vai ficar beleza. E aí eu gostei da ideia. E ainda era baratinho com a receita. Né? Parecia repulsado. Aí Deus me deu essa mulher maravilhosa, que está sentada aqui de vermelho, e ela falou assim, ó, você não vai tomar esse negócio não, sabe por quê? Porque você vai gostar. Você não vai tomar isso. Eu vou te ajudar. E sabe como é que foi? Joelho no chão. E a gente orava junto, de joelho no chão, para que Deus me fizesse voltar ao normal. Porque eu estava completamente descompensado.
pelo que tinha acontecido com o meu irmão. Eu ainda não estou bem, viu? Estou mais ou menos, mas estou bem melhor do que antes. Não sei se um dia eu vou ficar bem, né? Mas todos nós, em maior ou menor grau, temos ansiedade. Por quê? Porque viver não é fácil. O mundo é muito louco. O nosso dia a dia é um desafio. Só que se não há uma doença que cause ansiedade ou que cause depressão, nós temos a oportunidade de combater essas questões sem os remédios. Porém, a gente não pode espiritualizar tudo. Existe muita depressão e muita ansiedade que é causada por distúrbios no nosso organismo. E isso precisa ser combatido, precisa ser tratado com medicação adequada, com um médico especialista que dê o diagnóstico certo. Então nós não podemos espiritualizar tudo e esquecer, senão para que serve médico, enfermeiro e remédio? Deus dá inteligência para o homem, então a gente não pode confundir as coisas. Existem quadros de ansiedade e depressão que são causados muitas vezes por falta de vitaminas no corpo. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que teve depressão por uma doença que chama gota. Já ouviu essa doença? Gota. A pessoa, porque a gota causou algo no organismo e essa pessoa ficou com depressão e foi tratada com remédio. Um crente pregador da palavra. Paulo, na sua experiência de vida, num momento extremamente difícil, no qual ele estava preso, ele escreve uma carta maravilhosa, cheia de alegria, de sabedoria, para uma das igrejas que ele havia fundado na sua segunda viagem missionária. E a gente vai ler um trechinho só dessa passagem dessa carta. Abre aí em Filipenses 4, a gente vai ler de 6 a 9. Eu nunca usei isso daqui, então vocês já viram, né? Eu devo estar parecendo um ET, né? Vamos lá, Filipenses 4, de 6 a 9. Alguém pode ler, por gentileza? Não necessitais inquietos de coisa alguma, mas as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. E quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e dá-se-á louvor, nisso pensai. O que também pretendes receber, e ouviste, e que viste em mim, isso fazei, e Deus de paz será convosco. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque nós viemos hoje para cá, para te adorar, para te louvar, para te render graças, para cultuar o teu santo nome. Senhor Jesus, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe. E eu peço no teu nome que o teu Espírito Santo visite a cada um, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder do teu Espírito. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Guarde todos aqueles que não puderam estar hoje cá conosco, Pai. Que o Senhor também os visite e que eles possam sentir o teu Espírito movendo nas suas vidas. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paulo, nesse trecho, aos Filipenses, ele é categórico. Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Ou seja, andar ansioso é o quê? É viver ansioso. Você vive ansioso. Aquela coisa que te consome todos os dias. Não vivam ansiosos por nada. Absolutamente nada. Mas em contrapartida ele fala, olha, mas façam o seguinte, em tudo, de toda forma, coloquem diante de Deus, faça Deus saber, como se ele não soubesse, né? Mas faça Deus saber o quê? As vossas petições, os seus desejos, os seus pedidos, as suas necessidades, as suas ansiedades. Então Paulo começa falando, não tenha esse procedimento de viver ansioso, mas coloca diante de Deus. E aí ele explica como? Como é que você faz isso? Como é que vocês vão colocar diante de Deus todos os seus desejos, tudo aquilo que está no seu coração e na sua mente? Com oração, suplicando. Sabe o que é suplicar? Suplicar é você clamar ao Senhor, Deus, por favor, me ouça. Por favor, inclina os teus ouvidos ao teu servo, à tua serva. Esteja comigo, Senhor. Por favor, me ouve. Mas fazendo o quê? Dando graças a Deus. Façam isso. Conversem com Deus sobre os seus problemas. Deus, ele não está surdo, que não pode nos ouvir. Conversar com Deus sobre os assuntos que tiram o nosso sono é a melhor coisa. Porque o Senhor trabalha enquanto nós estamos, mas a gente não está dormindo. Porque a gente está ansioso. E Deus quer conversar com a gente. Nesse período que eu quase pirei, várias vezes, eu saí da minha cama, ela ia lá dormindo, nem sabia que quem estava do lado dela estava fritando, suando, o coração assim, ó, aí eu olhava para o anjinho ali, ó, dormindo, e eu lá, achando que ia morrer. Aí eu olhava no pé da cama e falava, Senhor Jesus, me ajuda, eu estou achando que eu vou morrer. Eu puxava e a hora não vinha. Sabe quando você quer dar aquele que você sente que o pulmão abriu e aí você eu não conseguia fazer isso? Estava assim, eu falava, meu, não vou acordar ela, né? Às vezes ela se ligava e via que eu estava ali, você está passando mal? Eu falei, não, estou quase morrendo, passando mal não. Já passei mal faz tempo, eu estou quase morrendo. Eu estou, né? Vamos orar. Mas o que é oração? Oração é conversar com Deus. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe daquilo que está te afligindo. E Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar a resolver o seu problema. Só que muitas vezes nós queremos fazer isso com as nossas forças. Muitas vezes a gente se acha muito sabido e a gente quer tomar as decisões de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente adquiriu de experiência e falar, Deus, relaxa, está tudo sob controle. Ó, você já falou para Deus relaxar? Eu já falei. Mas Deus relaxa, que aqui é com o Pai. Hã? É, mãe? Aí sabe o que aconteceu, né? Se lascar é pouco. Por quê? Porque Deus, quando você não anda, ó, você está obedecendo Paulo, versículo 6, você não anda ansioso, por nada. Você coloca diante de Deus tudo, orando, suplicando e dando graças a Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai dar a resposta que você quer, é ou não é? Não é verdade? Não é verdade ou não é? Não é? Hã? Quem está aqui? Quem não está? Deus vai dar a resposta que você quer?
Deus vai responder sim, Deus vai responder não, Deus vai responder espera. Olha o que Paulo fala sobre a resposta de Deus. Versículo 7. Alguém lê para mim, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, peraí. Depois que eu procuro não andar ansioso, coloco diante dos pés do Senhor todas as minhas necessidades, orando, suplicando, dando graças, Ele não vai solucionar o meu problema? Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus? E aí, é isso que a gente quer? É essa a resposta que a gente quer? Hã? Sim, não, amém. Estamos bem democráticos, né? Sim, não e amém. Mas qual é a verdade? Deus sabe o que está no meu coração e no seu coração. E muitas vezes a gente quer a resposta, ou sim, ou não. A espera nunca. Mas Deus, Ele sabe e Ele tem algo que é incomparavelmente melhor a tudo. Que é o quê? Paz. O mundo está em guerra ou está tudo beleza? Hã? E agora parece que acirrou depois da semana passada, né? O negócio está ficando feio. É taxa para cá, taxa para lá, estamos bem, hein? Hã? O que o mundo quer? Paz. Não é? Por quê? Porque se nós temos paz, nós temos tudo. O mundo traz uma falsa paz. É isso que o anticristo vai trazer. Né? E a palavra diz que ele vai enganar muitos. Muitos dos escolhidos. Aí eu não vou entrar se é pré-tribulacionista, pós-mídia, deixa esse assunto parar. Mas o mundo quer que a paz aconteça. Quando um país está em guerra, vai uma missão de paz, essa missão de paz vai com o quê? Algodão doce, rebuçado, vai com o que essa missão de paz? Vai com arma, ó. Você viu? Está tendo uma situação em tal país, 3 países se juntaram em missão de paz e levaram o quê? Um monte de soldado, um monte de fuzil e tudo mais. Para conseguir o quê? A paz. E Paulo está falando qual é a arma que a gente deve usar para a gente conseguir a paz de Deus, que excede todo entendimento e que vai guardar o meu coração, o seu coração, a minha mente e a sua mente? Quais são as armas? Oração e... E aí? Por que a gente não usa as armas? Por que a gente não busca diariamente usar as armas que o Senhor nos deu? Para que a gente combata a nossa ansiedade, para que nós possamos combater aquilo que tira o nosso sono. E a gente ter a paz, a consciência. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ou seja, quem é que dá paz? Ele. Aí Paulo, ele continua e ele completa essa orientação. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele sabe que muita coisa ainda está dentro do quê? Da nossa cabeça. E ele vai falar o quê? No versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, eu gostei da versão de quem leu, que em vez do respeitável fala honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Olha a lista que Paulo está dando. Porque é o seguinte, você tomou o passo de procurar não andar ansioso, certo? Você tomou o passo de usar as ferramentas que Paulo está orientando. Orar, suplicar e dar graças. Beleza? O Senhor Jesus, ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento nele e vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Só que é o seguinte, nossa mente não pode ficar vazia. Porque se ela ficar vazia, vai adiantar alguma coisa? É como um anestésico. O anestésico, ele faz o quê? Ele deixa a pessoa anestesiada por um período. Por que a pessoa que usa droga sem parar? Porque ela quer ter aquela sensação continuamente. Se não ela usava uma vez, falava, fixe, estou livre. Não, ela quer ter sempre aquela sensação. Agora, Paulo ele fala que é o seguinte, você precisa preencher a sua mente com o quê? Com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, honesto, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama. Aonde que nós encontramos tudo isso? Aqui. Na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos ocupar nossa mente com o quê? Com a palavra do Senhor e com a presença de Jesus. Se existe alguma virtude, se existe algum louvor, que isso ocupe a vossa mente. Então nós precisamos entender que não é simplesmente orar, suplicar, dar graças e ponto final. Nós precisamos diariamente encher a nossa mente. Você sabe quando tem gente que fica lá com você, ó, e fala. Hã? Conhece gente assim? Eu conheço um monte, infelizmente. Crente. E fala de um, e fala do outro, e fala de um, e fala do outro, e fala de você mesmo. E fala, não para de falar. E fica lá. Porque a pessoa está atormentada e ela quer te atormentar. A pessoa ficha, não, ela quer compartilhar o tormento. Não é só compartilhar a bênção, compartilhar tormento, né? Então assim, não, eu tô pilhado, você vai ter que ficar pilhado também. Eu estou descontente, você vai ter que ficar descontente também. Eu estou lutando pelos meus direitos, você vai ter que lutar pelos seus direitos também. Conhece gente assim? Não, né? Só eu. E o que acontece? Isso faz com que a nossa mente fique aberta para quê? Para todos aqueles pensamentos, para todas aquelas influências, para tudo aquilo que quer roubar a nossa paz. E quem vai trazer para nós? Satanás. E muitas vezes Satanás usa, sabe quem? O próprio crente, que dá brecha na sua vida, que não está se enchendo do que deve encher, e aproveita e opa, aí ele é crente. Peraí, ele é crente, mas abriu essa portinha. Então eu vou entrar ali para poder fazer o estrago. Não é? Então Paulo ele fala, faça tudo isso, mas que a sua mente fique preenchida com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, honesto, puro, amável, de boa fama. Se há virtude, se há louvor, que tudo isso fique dentro da sua mente. A minha pergunta é, o que está ocupando a sua mente? No que você fica pensando? Você está ansioso hoje aqui? Não precisa responder. Ninguém precisa saber. Jesus já sabe que você está. Entendeu? Olha essa lista que Paulo deu. E Paulo estava onde? De férias, né? Lá no Caribe? Estava lá nas Maldivas, naqueles bangalôs fish. Você já viu? Eu já vi, só pela internet. É lindo, hein?
Paulo estava com a família dele? Estava com o povo de Deus na igreja? Paulo estava onde? Preso. Paulo estava preso e estava mandando para uma igreja que ele fundou anos antes uma carta de incentivo. O tema da carta aos Filipenses é a alegria. A professora está aqui e não posso falar besteira, senão ela vai falar, opa, acho que você errou. É a alegria. Ou seja, uma pessoa que estava presa injustamente, estava presa porque estava proclamando a palavra de Deus, não estava cometendo um crime. Ele estava escrevendo uma carta cujo tema era alegria, para incentivar os irmãos daquela igreja. Mas Paulo, ele sabia que mesmo estando preso, a mente dele estava liberta no Senhor Jesus. Por isso que ele tinha gabarito para escrever o que ele escreveu. Porque ele podia estar com a sua liberdade cerceada, mas a mente dele estava liberta. Hã? E aí, a sua mente está liberta? Como é que está a sua mente hoje? O que você está pensando? Como é que você dormiu ontem e como que você acordou hoje? Como é que você entrou por aquela porta hoje aqui? O que você tem para oferecer ao Senhor? Mas o que você deixou de espaço na sua mente para Deus ocupar? Esse é o principal. Porque o que o Senhor ocupar na minha mente e na sua mente vai fazer toda a diferença na nossa vida. Paulo, ele conhecia os receptores dessa carta, os destinatários, porque ele esteve com eles. Ele tinha vivido em Filipos, ele fundou aquela igreja. E aí, olha a moral de Paulo, que ele exorta os irmãos a seguirem o exemplo dele. Ah lá, versículo 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Espera aí. Paulo está preso e está falando, tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês viram em mim, isso pratiquem. Temos moral com essa lista? Você tem coragem de falar para qualquer pessoa que te conhece o que você aprendeu de mim, o que você recebeu de mim, o que você ouviu de mim e o que você viu em mim, pratica? Não precisa responder. Mas pensa, você tem essa moral? Como que está a nossa vida como parte do corpo de Cristo? Como que está o nosso procedimento diante de Deus? Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo. Nós podemos fazer um louvor maravilhoso, pode ter uma pregação fantástica, mas se isso tudo for vazio, espiritualmente falando, do que vale? Quantas igrejas têm um monte de show e é tudo vazio? Quantas pessoas falam e dentro está péssimo? Paulo, ele está incentivando essa igreja em Filipos em preencher a mente com aquilo que vale a pena. E nós hoje temos a bênção de ter essa palavra
para que nós também possamos preencher a nossa mente com o que vale a pena. Interessante, Paulo termina esse trecho falando: e o Deus da paz será convosco. O trecho, no versículo 7, ele fala, e a paz de Deus. E aqui ele fala, e o Deus da paz. Ou seja, fechou tudo. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Nós temos essa oportunidade de vivermos assim. A decisão é minha, a decisão é sua. A decisão é nossa. Se nós realmente queremos viver uma vida que todo o nosso ser é preenchido por aquilo que o Senhor nos ensina e que está na palavra dele. E toda ansiedade vai sair em nome de Jesus. Toda a nossa preocupação, tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que tira o nosso sono, tudo aquilo que nos perturba e fica que nem uma metralhadora, sabe? Tal, sem parar. Agora nós precisamos do quê? Nos submeter ao senhorio do Senhor. Amém? Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu poder e pela Tua paz. Nós louvamos o Teu nome por quem o Senhor é e por esse amor incomparável que o Senhor nos dá. Abençoe agora, Pai, a continuidade desse culto feito ao Senhor. É o que eu peço e agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.